Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Agradecer também as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando aí incansavelmente para chegar a essa programação maravilhosa aí para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, mestre Nando, família Fiel, que bom estarmos juntos mais uma vez, buscando alimentar nossa alma, né, Nando? Formando essa egrégora de luz. Espero que você saia daqui com o coração tranquilo, em paz e fortalecido na fé. Exatamente. Se você quiser assistir esse programa aqui, ouvir novamente, você pode ir lá pelo YouTube, na busca do YouTube, colocando Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer o logotipo lá, que é o símbolo do portal. Clica em cima, vai aparecer playlist também. Clica no playlist, vai lá com o dedinho ou com o seu mouse aí no computador, um dedinho lá no seu smartphone, e você vai encontrar o Alvorada. E vários programas com o nosso querido Tiago Soares estão lá para a gente poder rever, ouvir novamente. Muito bem, então, caríssimo Tiago, vamos trazer aqui no dia de hoje, uma da obra Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de nosso querido Chico Xavier e na autoria do nosso Emmanuel. E o tópico aqui é o 148, que tem o título Cuidar de Si. Sempre o Emmanuel faz um recorte, né, lá do Evangelho, né, das passagens de Paulo. E hoje é de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa passagem, então, aí, de Paulo em Timóteo, né, Tiago? Quer comentar? Eu acho tão bacana a gente também sentir um pouquinho da diferença, né, das cartas de Paulo na Bíblia, que formam grande parte do Novo Testamento, viu, Nando? E é interessante que o Paulo de Tarso, ele escreveu com diversas finalidades, não sei se os amigos sabiam. Por exemplo, assim, Nando, quando ele escreveu aquela carta aos Romanos, era uma coisa teológica, ele explica muitas coisas. Quando ele escreveu aos Colossenses, Nando, por exemplo, ele está querendo defender Jesus, o que Jesus representava para nós. Tem algumas diferenças. E quando a gente lê Timóteo ou Tito, é uma coisa assim pessoal, sabe, Nando? Inclusive até o Tomás de Aquino, ele dava assim uma classificação que ele foi um grande, né, expoente da igreja, né, um grande teólogo mundial, e ele até dava um apelido, né, para as cartas pastorais, porque é aquela coisa de você ensinar, imagina assim, Nando, você me manda uma carta e fala, Tiago, olha, tome cuidado com isso, faça tal coisa, é uma coisa pessoal. E ali Paulo está ensinando Timóteo. E dá a entender, viu, Nando, dois versículos anteriores a esse que o Emmanuel faz questão de colocar aqui para nós como um ponto-chave para o nosso evangelho de hoje, ele diz assim que dá a entender, viu, que o Tito seria um médium passista. Você acredita numa coisa dessa? Sabe por quê? Porque ele diz assim, olha, na sua mocidade, primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, não deixa ninguém te desrespeitar só porque você é jovem e você está levando a palavra, né? Você recebeu um dom, você tem que dar continuidade a esse dom de impor as mãos aos seus irmãos. Olha só que interessante, dá a entender que ele tinha esse dom de impor as mãos sobre os irmãos, de abençoar as outras pessoas. Daí, trazendo para uma linguagem de hoje, provavelmente eles já era corriqueiro naquela comunidade formada por Timóteo, Nando, aplicar o passe. Olha que coisa bonita. Então, já era um costume, né? Jesus mesmo utilizava a imposição de mãos, né? Então, já seguia aí esse trabalho, né? Essa dedicação através da imposição de mão
para curar, né? Para trazer, para suavizar dores. E isso, quando a gente pensa em dores, né? A gente pensa no cuidado que a gente deve ter consigo mesmo, né? O quanto a gente precisa cuidar deste corpo que, né, se faz casa do espírito, onde o espírito vai ter experiências, né, no campo físico, são experiências que vai fazer com que, né, nós nos elevemos, com que a gente progrida. E aí, então, esse cuidado de si mesmo, o Emmanuel traz aqui em seu texto. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Veja aí, né, Tiago, o quanto isso causa também na questão de a gente estar alerta, né? Na questão da gente estar orando e vigiando, vigiando e orando, porque a gente vai ter contato com essas situações, né? Olha, essa palavra que o Emmanuel coloca aqui, né, de um pessimismo, até de um exército, soldados negativos, pelotões. Olha que isso representa para a gente, Nando? Não representa uma força, um conjunto de forças ali se colocando diante da gente, nos afrontando e querendo reduzir a nossa capacidade, porque é isso que, né, para vencer o inimigo, nós somos aqui o inimigo desse exército pessimista. E o próprio André Luiz vai dizer, Nando, até o título é bem curioso, né? Vida e Coragem, de autores diversos, do Diálogos com os Vivos, do livro Diálogo com os Vivos do Chico. O André Luiz ele vai dizer assim, Nando, que aquela pessoa que se deixa, né, levar por esse sentimento pessimista, ele adia suas próprias criações. Ele vai adiando. Você vê como o pessimismo ele avança e atrasa o nosso destino, amigo? Com certeza, vai criando bloqueios, né? Vai criando, a nossa percepção fica deteriorada, fica nublada, fica acinzentada. A gente não tem uma visão clara das coisas. Então, por isso é importante o cuidado de si mesmo, né? Já o Sócrates, né, dizia, conheça-te a ti mesmo. Jesus também profere algo assim e outros sábios também. Então a gente precisa estar cuidando de si para não entrar nessas questões aí, confusões. Que ele ainda fala que, todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados aqueles que estão no parágrafo anterior, né, ainda usando condenações, né, usando é, muitas vezes pessimismo, então a gente tem que, né, permanecem enganados, né? Enganando a quem? Principalmente a si mesmo, né? E aí ele fala, as dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível, né, não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio, porque a gente pode também, com isso, querer salvar o planeta, salvar o mundo, salvar todos e se esquece de si, né? E enquanto a gente não aprender a cuidar de si próprio, como que a gente pode cuidar de outras intendências, né, Tiago? Você percebe, Nando, que obviamente a gente se coloca aqui numa condição de um vasto rebanho de criaturas em desenvolvimento, e que estamos buscando desenvolvimento. Então, só por isso a gente já vai se situando no pedaço, né, Nando? A gente não vai se colocar nem lá muito acima, nem também muito abaixo. O equilíbrio.
E eu fico imaginando você também como profissional da mente, profissional da saúde mental, como essa palavra equilíbrio faz falta nos dias de hoje. A gente se posicionar, não é, amigo? Saber que nós estamos próximos, estamos aqui próximos de pessoas que também estão em evolução. Parece uma coisa tão normal, tão falada, né, no meio espírita, mas tão difícil da gente interiorizar assim realmente, porque quando a gente entende isso, a gente passa a compreender muita coisa. Por exemplo, quando a gente se depara com pessoas como essas, que são verdadeiros, como ele coloca aqui, soldados negativos. Já parou, já teve contato com uma pessoa que é assim, Nando? Às vezes a gente até tenta desviar um pouco dessas pessoas, para que essas pessoas drenam as nossas energias, não é, amiga? É interessante como existem pessoas vivendo num círculo vicioso de pensamentos que falam assim, meu Deus, né? Conversando com uma pessoa recentemente, Nando, ela estava também um pouco assim envolvida. Sabe quando ela recebe aquelas mensagens de mundo em transição e vê esses problemas por aí, coisas da natureza, ela começa a entrar vamos dizer assim, num discurso apocalíptico e aquilo parece que ela está querendo até parar de trabalhar por medo de um período apocalíptico. Olha só, Nando, que aonde vai essas coisas? Parece que a gente não sente. Essa é uma coisa que a gente pode sentir de mais clara, né? Mas às vezes, Nando, esses pensamentos vão minando as nossas iniciativas. Você não sente isso, amigo? Com certeza, né? Porque a gente sabe, é você se conectar com uma frequência e dependendo da frequência, né, você não, você vai entrar num nível de energia, né, de vibração que a gente acaba acreditando, a gente quase que fecha os olhos para a realidade. A gente começa a viver uma fantasia, não é nada disso, né? A gente acha que tudo vai terminar explodindo, né? É algo assim que, assim, que foge de uma realidade muitas vezes, né? A gente precisa entender que esse planeta foi construído com amor, né? Ele foi construído com amor. É claro, é certo que a gente não está cuidando dele como deveria, né? Como o planeta, como Gaia, né? Que a gente costuma chamar, como os andinos chamam também, né? Pachamama, né? A gente não está cuidando como deveria, né? Então, polui, corta árvores, polui rios. E aí a gente entra num campo de vibração em que já aqueles aproveitadores, né, aqueles que também se utilizam das inteligências artificiais, aí, ou a própria inteligência artificial já aproveita isso, e aí vai acentuando, muitas vezes, né, no âmago ali daquele ser, que começa a se ligar nessa frequência. A gente precisa estar muito atento, avaliando, analisando, porque estão aí, e principalmente hoje, né, Tiago, que a gente tem uma veiculação muito grande pela internet, através do YouTube e outras redes sociais, que bombardeiam, né, a todo instante situações aí. Então, quando você estiver diante de uma situação dessa, procura respostas, porque também por onde chegam as fake news, também pode chegar, né, o esclarecimento daquela situação. Não aceitar de pronto, procurar saber, né? Paulo, na época dele, ele usava os pergaminhos, as cartas, né? Era um meio de comunicação que tinha. Hoje a gente tem um meio mais rápido. Eu imagino Paulo utilizando desses meios para poder trazer o bem a todos nós, né, Tiago? Sim, meu amigo. E olha que coisa, Nando, preciosa que ele fala aqui, que além da gente entender que estamos nesse grupo de pessoas, né, que a gente precisa nesse conjunto, né, de dificuldades terrestres, estamos aqui fazendo esse grande esforço a gente precisa fazer um grande esforço para a gente se melhorar. Olha só o que o Emmanuel coloca que você leu que eu gostaria de ressaltar. Ele diz assim, ó, é indispensável, porque você falou, a gente precisa analisar, a gente precisa, né? E é exatamente o que o Emmanuel está colocando aqui, ó, é indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las,
bem como examinar as necessidades do coração, Nando. Olha isso. Isso a gente, você já imaginou se a gente aceitasse todas as nossas disciplinas, entender que nós estamos no mundo aqui em aperfeiçoamento, que a gente precisa se esforçar para que isso aconteça, que as coisas não vão vir do céu, não é, Nando? Olha como isso traz lucidez. O evangelho não traz uma lucidez, um pé no chão muito grande para a gente. A gente precisa aceitar determinadas disciplinas. E a gente precisa examinar, Nando, as necessidades do nosso coração. Eu acho isso é um carinho muito grande com a gente, né? Sabe, às vezes tem situações dentro do meio espírita, de situações que a gente ouve toda hora aquelas mesmas frases, né? Aquela mesma justificativa. Se a gente lê o Emmanuel, a gente vai ver que não é questão, né? Ele não está justificando nada, ele tá abrindo a nossa visão para como nós estamos diante de situações, principalmente a gente que vive né, no nosso contemporâneo, de coisas que acontecem à nossa volta, se a gente não tiver atento ou atenta, como isso pode, né, afetar e afeta mesmo a todos nós, né? E aí ou a pessoa adoece, e aí a gente fala, é karma. Aí a pessoa é, fica com uma enfermidade mental. Ah, não, porque é karma. Espera aí, a gente precisa avaliar uma coisa e a outra, né? A gente precisa avaliar o que é que realmente, quais são as nossas atitudes, né? Se elas estão sendo ou coerentes, para a gente não rotular nenhuma situação, né? É um exame que a gente precisa fazer, é uma análise que a gente precisa fazer, né? Nós não vamos de ímpeto já falar assim, bom, a gente põe lá um play, não, uma lista de várias situações e a gente já aponta ali, né? Ah, o Espiritismo explica assim. Aí você já vai lá e dá o diagnóstico. Não, peraí, não é assim. A gente precisa examinar, né? Como o Emmanuel é cuidadoso com isso, né? A gente vê o quanto ele sintetiza e nos explica várias situações, né? Dentro do campo de comportamento nosso, social, até dentro do cristianismo, até dentro do que o espiritismo, né? Nos ensina também, né, Tiago? Porque ele coloca assim, ó, é imprescindível não perder cada discípulo cuidado consigo próprio. Olha só como ele faz, nos obriga a nos olhar, né? E agora no próximo das festividades que estava com a família aqui, Nando, uma pessoa que a gente estava, que tem essa coisa de virada de ano e as pessoas sempre buscam, né, um novo ciclo íntimo. E olha só que curioso que a pessoa disse para mim. Ela falou o seguinte: olha, se tal pessoa não mudar, eu não sei como é que vai ser o meu ano, não. Olha só, nós pessoal, se tal pessoa não mudar comigo, ou se tal pessoa não mudar, se essa pessoa não melhorar, eu não sei como é que vai ser meu ano, não. Olha só, e aí quando a gente vai para o evangelho assim, não, preste atenção no seu campo íntimo. É você cuidando de si próprio, preste atenção em você, que você vai fazer as coisas acontecerem. Olha como é um pouco diferente. Então, assim, a gente pode, às vezes, se embananar um pouco com o conhecimento, entendendo que a todo momento a espiritualidade pede que a gente se olhe, se ame, cuide de nós, não é? Com certeza, né? E aí o Emmanuel continua dizendo assim, esse procedimento, né, quando a gente fala aí desse parágrafo que o Tiago leu anteriormente, esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio, não é, da esperança construtiva, dilatando ou construtiva e do otimismo renovador. Olha que beleza. A gente precisa entender, né, e respeitar, como ele coloca aqui, né, o círculo evolutivo daquela pessoa que está ao nosso lado, como o Tiago colocou. Ah, se aquela pessoa não melhorar,
esse ano, né? A pessoa comentou aí do seu lado. Eu não sei como que vai ser esse ano. Quer dizer, depende daquela pessoa, então a gente entrega toda a responsabilidade para aquela pessoa, então ela que vai cuidar da sua vida e não você cuidar da sua. Nós precisamos é cuidar da nossa, né, Tiago? É, é impressionante, Nando, impressionante. Mas mesmo assim, o Emmanuel está pedindo, olha, a gente tem que ter respeito por todos os círculos evolutivos. Eu acho isso tão bonito. Conversando com uma amiga, ela passando por umas dificuldades no trabalho, e ela demonstrou esse profundo respeito. Ela disse, não, tudo bem, ela fez isso de errado aqui, ali, ali, o outro, mas eu percebi, quando ela fazia tal coisa, ela tinha um sentimento sincero, ela buscou fazer aquilo de verdade. Ou seja, que ela estava fazendo no fundo? Ela estava respeitando aquele lado sombra daquela pessoa e exaltando aquele lado bom. Ela respeitava esse círculo evolutivo das outras pessoas. Olha que exercício maravilhoso para a gente fazer, Nanda. Eu fico imaginando quando a gente tem assim uma profunda compaixão por alguém. Por isso que a gente, as mães perdoam a gente, né, Nanda? As mães, os pais, assim, o filho faz o que faz e os pais perdoam, porque ele, né, tem aquela compaixão, compreende que o filho ainda está em desenvolvimento. Você imagina se esse amor paternal também a gente conseguisse desenvolver através desse exercício que essa minha amiga me exemplificou muito bem. Viu uma coisa ruim de uma pessoa, mas ponderou. Ela disse assim, olha, mas quando ela fez tal coisa, ela colocou tanta verdade, tanta sinceridade, você vê? Eu já entendi que daquela forma de agir ela é um pouco descompensada, mas tem esse outro lado que é muito bom. Olha que coisa saudável, né? Da gente aprender a descobrir um lado bom de alguém. E eu fico imaginando, se essa pessoa topar com ela agora, ela com todo esse conhecimento no coração, você acha que ela vai ser tão facilmente desestabilizada? Não, né? Tenho certeza que ela vai se sentir mais forte perante um desafio que essa pessoa possa lançar para ela, um embaraço, algo socialmente ali, uma complicação ali do trabalho, eu tenho certeza que ela vai sair, pelo menos, Nando, emocionalmente se desembaraçar com aquilo de uma maneira mais tranquila. Aí você me fez lembrar que tinha uma amiga que contou uma situação, ela é espírita e a colega evangélica no mesmo trabalho, e ela contou que a chefe delas, a gerente delas, né, chegava todo dia com o senho carregado, né, parecia que estava sentindo uma dor enorme, né, mal-humorada, todo dia de manhã. E tinha dia que estava pior ainda. Então, aí uma olhava para a outra, falava assim, ó, você na sua religião e na minha, vamos fazer uma prece, vamos fazer prece por ela. Aí elas faziam prece por essa chefe, por essa gerente, e aí ela dava uma melhorada, né? E aí elas procuravam fazer isso para ajudá-la, até o momento que elas ficaram sabendo o porquê que aquela senhora tinha e vinha daquele jeito trabalhar. Ela tinha problemas incríveis, cuidava de uma mãe enferma, só ela, sozinha, tinha que trabalhar e tinha várias outras coisas que tinham que resolver sozinha. Era muito peso nas costas dela, então ela reagia daquela forma, né? E a gente vendo só a casca, a gente não sabe qual que é o interior, né, daquela pessoa, não sabe a história. Então, a partir do momento que a gente olha e já está julgando, a gente está errando, porque a gente está usando um critério nosso, né? Às vezes a gente está usando uma lei própria para avaliar, analisar. A gente não pode ir partir para isso. Nós vamos vindo, né, de uma cultura, de uma criação, de uma educação, e aí a gente acha que tudo aquilo é o mais certo que a gente recebeu, e muitas vezes não é por aí, não. A gente precisa repensar muitas coisas e não julgar, né, Tiago? Não, vai causando uma coisa aqui, Nando, que o Emmanuel colocou assim, ó. Conduz o espírito a horizontes mais vastos. E um deles é a gente aprender a calar um pouco esse lado do julgamento. Tenho certeza. Ele vai dizendo que vai ter uma amplitude de compreensão. Quer dizer, se você compreendeu, você vai reduzindo essas condenações, né? A bem da verdade. E aí, Nando, ele diz assim, ó.
que aí a gente vai criando uma espécie de esperança construtiva e um otimismo renovador. Olha que coisa maravilhosa. Olha como esse movimento de dilatar nossa compreensão íntima, ele causa benefícios que a gente nem imagina. Sem esse processo, Nando, de interiorização, eu acho que eu custo até, ouso dizer, como dizem, né? Ouso dizer que não tem nem o próprio cristianismo. A própria doutrina de Jesus, ela não vai fazer sentido se a pessoa não buscar envolver essa intimidade com esse sentimento. Porque eu pego um patrimônio de amor, se eu não trouxer aquilo para dentro e não me olhar e como que eu estou agindo com isso, o que que vai acontecer, né? Vou virar uma pessoa, eu acho que artificial ou superficial, dependendo aí da concepção, né? E, Tiago, me lembrou aquela passagem de Lázaro, né? Uma das irmãs de Lázaro, Jesus estava já chegando lá em Betânia, e aí uma das irmãs de Lázaro corre em direção a Jesus, né? E fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria, né, falecido, né, desencarnado, e chorando. Jesus poderia, naquele momento, calma, minha filha, eu vou ressuscitar ele, beleza? Ele vai sair lá do túmulo, vai andar até nós e vai ficar. Não, ele não falou isso. Ele chorou com ela, ele chorou, né? Ele ficou comovido com a dor da irmã de Lázaro, né? Então, ele vai, e com certeza isso movimentou, né, dentro do amor tão grande dele, essa situação de ele trazer o Lázaro de volta. Então, a gente precisa ter a empatia, né? Por exemplo, ele teve a empatia ali pelas irmãs de Lázaro, né, que estavam sofrendo com a partida do Lázaro. E é isso que às vezes a gente precisa ter. A gente não vai conseguir ressuscitar alguém, o Lázaro, mas a gente precisa ressuscitar talvez o Lázaro que está dentro de nós, né? Fazer com que ele levante desse túmulo interno nosso fechado, né? E trazer a vida, né? Então, às vezes, quando a gente olha para alguém, a pessoa tem o Lázaro dela lá também, mas quem somos nós para ressuscitar esse Lázaro? Mas, no mínimo, a gente tem que ter empatia pela situação que a pessoa está sofrendo, né, Tiago? Nossa, que coisa linda, né? Coisa linda mesmo. É verdade, foi algo tão especial, né? Ele respeitou o nosso círculo de desenvolvimento, ele respeitou que nós somos almas ainda que, como a morte, ele sabe como a morte ainda pesa sobre a nossa alma que sofre, né? E ele chorou junto, foi tão bonito esse momento, essa sensibilidade de Jesus, né? Ele sente, parece, as nossas emoções, não é porque ele atingiu esse grau tão tão alto assim, né? Como se ele ficasse imune, não. Pelo contrário, né? O amor que envolve, que abraça. Então, eu acho que isso é até um alerta pra gente, né, Nanda? Às vezes, especialmente quando não é um parente nosso, né? Às vezes a gente tá conversando com um parente nosso que desencarnou e a gente quer bater no peito, mostrar que é espírita, né? Dá um ar de insensibilidade e Jesus, que é Jesus, chorou junto, abraçou e falou: Marta, calme-se, seu irmão há de ressurgir, né? Com todo carinho. E fez o que fez. É maravilhoso. Eu acho essa passagem da morte muito significativa, sabe? E uma coisa muito significativa que ele faz, não só, lógico, né? Trazer, recompor o corpo do Lázaro, mas ele diz uma coisa lá, né? Não sei se você lembra, ele fala assim que ele estava fazendo aquilo para mostrar o poder de Deus para todo mundo. Você vê, ele não quis se exaltar naquele momento, né? Mostrar a sua mediunidade, toda a sua capacidade fluídica. Ele está falando, Senhor, eu quero fazer isso para te exaltar aqui perante essas pessoas. Eu tenho certeza que essas pessoas vão acreditar em ti mais ainda. Então, olha como parece que a cada passo de Jesus a gente vai extraindo lições e lições e lições, é algo impensado, né? Exatamente, meu caríssimo, Tiago. Bom, a gente está chegando aqui nesse. A gente dá sempre uma pausinha para um momento de prece, de oração e de vibrações. Esse momento que a gente convida você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, a colocar um recipiente de água, uma garrafinha, um copo, e na hora da prece,
né, vibrar para que os benfeitores possam trazer recursos aí, maravilhosos. Isso vai acontecer na hora que você estiver ouvindo ou assistindo, não importa o momento. Eles trabalham nessa hora, né? E trabalham incansavelmente. Então a gente vai para esse momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. E agora, então, nosso querido Tiago vai nos conduzir no momento de prece, de oração e vibrações. Então, vamos lá seguir o nosso Tiago. Vamos lá, Tiago. Então vamos juntos, Nando, amigos, vamos unir os nossos corações, nos iluminando, nos conectando com Jesus, pedindo que Jesus adentre o nosso lar, a nossa casa, onde estivermos, às vezes no hospital, no ambiente de trabalho. Vamos convidar Jesus para estar conosco, vamos fazer essa oração juntos com Jesus. Então a gente vai respirando tranquilamente, acalmando o nosso coração e agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, por mais uma bênção, estarmos aqui juntos, reunidos, alimentando a nossa alma com esse evangelho. Existem tantas pessoas em sofrimento, né? Se você lembrar de algumas, algum familiar, alguém que necessite de uma oração, coloque ela, envolva ela em luz, mentalize um abraço, um carinho, lembre dela sorrindo, lembre de um acontecimento bom, mande uma boa energia para essa pessoa. Isso fará uma grande diferença para ela, você pode ter certeza disso. Às vezes ela vai estar desanimada, ela vai sentir uma energia envolvendo, um ânimo, uma alegria, que ela não vai saber nem explicar. Pois é, o poder da oração. Então, Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor escutasse com muito carinho a oração que a gente vai fazer agora, com o coração cheio de gratidão por cada lição que o Senhor nos deixou, por todo o esforço e pela tua intercessão por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças e graças a Deus. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, gratidão aí, nosso querido Tiago, por suas palavras. E nós queremos dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova. A Rádio Boa Nova se tornou FM e para que possa chegar a essa qualidade de som, né, para tantos corações, milhares e milhares, milhões de corações, né? Porque essa sinal ele vai para Grande São Paulo e também para Grande Sorocaba. Aqui em São Paulo é 85,5 MHz. Quem tiver já o rádio com a posição esquerda do FM, que são no dial, né? Ali a partir do 90, né? E diminuindo, você pode ali acessar o 85,5. Também pelo seu celular e os rádios digitais que já existem nos carros, né? Então, para tudo isso funcionar, para chegar a esses milhões de corações, nós estamos aqui com o Clube Amigos da Boa Nova, pedindo a sua colaboração. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Esse site tem várias informações. Quer falar com alguém, alguma pessoa lá do outro lado do telefone? Muito bem, eu vou passar aqui ao 0800 12 018 38. Tem o fixo também para Grande São Paulo, o 11 2458 3214. E através do smartphone você consegue também se comunicar pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número: 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que você pode fazer uma doação aqui até durante o programa. Então vamos lá, é o 11 97261 0272. Faça parte dessa família e faça como o Tiago, que também vai falar para nós, né, uma das razões para você se associar e colaborar com essa obra, né, Tiago?
Com certeza, fazer parte desse time é maravilhoso. Você vai poder ter descontos em eventos, você vai poder ter desconto na aquisição dos seus livros, lá na editora Mundo Maior, para você estudar, para você se encher, né? Todo esse conhecimento dessas ferramentas, Nando, maravilhosas. Você sabe, Nando, eu gostaria de deixar o recado também. Quando você for baixar você para ouvir a rádio ou a TV Mundo Maior, se for a rádio, você vai lá na Play Store, tanto da Apple também, é Rádio Boa Nova traço Espiritismo, e você vai ver lá o aplicativo para baixar. Tem o link também lá no portal Mundo Maior. Porque às vezes, se o seu rádio não pegar, né, Nando, essa faixa estendida, você pode baixar o aplicativo, como o Nando falou, lá na Play Store. Então é Rádio Boa Nova, traço Espiritismo, você vai conseguir ouvir toda a programação e ver até os outros programas, né? Coisa maravilhosa. É isso aí. Então a gente conta com você, espera você aí participar dessa família. Tudo bem, vamos retornar aqui ao texto do nosso Emmanuel, quando ele diz assim: ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Olha aí, cuidado consigo mesmo, é trabalhar a salvação própria e na redenção alheia. E aí ele termina aqui com o texto que a gente vai, o Tiago vai comentar, a gente vai refletir. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Então aí a gente é ele chamando a atenção de nós, né, Tiago? Você vê como essa ênfase ao cuidado consigo mesmo é muito importante. E olha só, é um caminho lógico, Nando. Não tem outra solução, né? Assim como Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque ele apresentou um ensinamento tão lógico, né? Tão certo, simples, de fácil compreensão. Se a gente quiser realmente produzir algo de útil, Nando, imagine uma pessoa dizer assim, ó, ah, Nando, eu não tô começando agora nessa questão do espiritismo, mas eu quero cuidar um pouco da minha vida, né? Essa parte espiritual, tem muita gente que faz isso, deixa um pouco para mais tarde, né? Mas olha, tudo bem. Se você ainda que você tenha tomado essa decisão, porque até a espiritualidade fala, é melhor o imperfeito trabalhando, né, do que o que se acha perfeito apagado. Ele até coloca um pouco disso aqui, né, quando o Emmanuel vai dizer o seguinte, esses excessos teóricos, né? Ele fala desses excessos teóricos. Então, mas se você sentir, ah, não, eu vou deixar, tudo bem. Deixa isso, se você sentir que você quer deixar essa parte religiosa um pouco de lado, mas não se esqueça de buscar envolver esse caminho interno, porque mesmo em qualquer parte do que você for fazer, quando você busca se conhecer, busca se desenvolver internamente, você vai ter um benefício para todas as áreas da sua vida, não é, Nando? Então isso não é uma questão puramente religiosa, porque uma pessoa pode confundir muitas vezes, né? Achar que isso é algo, vamos dizer assim, puramente religioso. Não, mas isso se expande de uma tal maneira que todas as áreas da nossa vida vão ser afetadas por esse movimento. Com certeza, né, Tiago? A gente tem que colocar o pingo lá no i, né? E às vezes colocar o pingo no i é colocar no i que está dentro de nós, no i do interno, né? E aí a gente coloca o pinguinho lá certinho. E é importante que a gente saiba, se conheça, para a gente poder se expandir também. Porque a expansão está à volta, né? Ele mesmo fala aqui que a gente vai poder até, né, na questão dos valores, das pessoas que estão fora, do alheio, quando a gente se melhorar em primeiro lugar. E isso é uma coisa que a gente deve a nós mesmos e devemos aos outros. Um dos auxiliares para a gente conseguir se entender é a gente procurar, de alguma forma, sair um pouco da questão teórica e ir para a prática. A prática é aquela de lidar consigo mesmo e de também auxiliar o próximo. Porque quando a gente ajuda o outro, nós estamos também nos ajudando.
a nossa casa vai ser observada melhor por nós mesmos, né? Quando a gente entende a dificuldade do outro, o sofrimento, que a gente tem empatia, aí a gente começa a olhar para nossa casa. Ou então, você sai da sua casa e vai ver a casa do outro. Quando você olha para a casa do outro, você fala assim: ah, eu não sofro. Eu- As coisas aqui são muito, né, muito mais amenas do que eu olhar para aquela dificuldade, né, sofrimento e desafio do outro, né, Tiago? Com certeza. E você, olha é, que coisa, Nando. O próprio Emmanuel ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes a gente viu isso que filósofos, pessoas que só pensam na parte teórica, né? Eles chegaram até a construir templos muito confortáveis, né? Coisas maravilhosas por fora, mas eles não eram hábeis em construir esse mesmo palácio dentro disso. Olha que reflexão bonita. Esses filósofos do mundo que ficou teorizando, muitos, né? Mas a gente vê às vezes até uma pessoa humilde, Nando, que não tem muito conhecimento, que não pensa muito, mas você vai conversar com ela, ela tem uma paz interior, ela tem uma sabedoria que a gente, às vezes a pessoa até fala errado, é analfabeto. Quantos amigos, né, que a gente fala? Geralmente é a pessoa que tem comenta de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, né? Que tem humildade, mas ao mesmo tempo tem uma grande sabedoria, porque essas pessoas fizeram esse movimento interno, né, amigo? Com certeza, né, Tiago? Aí a gente relembra o Siddhartha Gautami, né, o Buda, que ele saiu da circunferência ou das muralhas que cercavam ele, né, para ele entender a vida lá na estrada, no caminho. Madre Teresa de Calcutá também, né? Chico trabalhava não só na psicografia, ele fazia as psicografias, trabalhava para elencar a questão teórica, né? Porém, ele tinha um trabalho assistencial incrível, né? E por aí vai. A irmã Dulce também, né? Saía pelas ruas, né? Até recebendo bronca para quê? Para poder atender a necessidade daqueles que estavam ali, saindo, né, do campo teórico, vamos dizer assim, para o campo da prática. Tiago, a gente está chegando no final, aí eu queria as suas considerações finais aí, por favor, e as suas despedidas, né, desse texto aqui muito incrível que no dia de hoje tivemos a oportunidade de trazer. Olha, Nando, você vê, o título do livro, lembrando a todos, é Cuidado de Si. Cuidado de Si, lição 148, lá do Caminho, Verdade e Vida. Nando, pensa comigo, se eu semear, adubar o meu interior, eu vou colher aonde? Eu vou colher aqui, né? É dentro que a gente precisa estar forte aqui dentro. Vamos se alimentar internamente, vamos realmente fazer a nossa parte de buscar esse crescimento íntimo. E estar aqui com você, amigo, realmente você joga essa energia, esse adubo íntimo no meu coração. Espero que todo mundo também receba esse alimento espiritual de estar aqui junto, que a gente possa cada vez mais cuidar de si, né, Nando? Eu acho que você está olhando no espelho. Isso que você está comentando de mim é que você está se vendo. É você que. A gente brinca, né? Eu chamo o Tiago de mestre, ele me chama de mestre. Mestre, eu não sei do que, hein, Tiago? Temos muito que aprender mesmo, né? Olha, gratidão por você estar aí nessa nossa companhia. Espero que você já esteja aí também ouvindo em FM e esteja aí também ajudando essa causa. E a gente volta então no próximo programa Alvorada com muito carinho, com muito amor. Então, tchau para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Tchau, Tiago, aquele tchau tradicional nosso. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.